nós vamos terminar uma série que eu estou dando já faz tempo, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Nós vimos na primeira mensagem algumas coisas que dificultam o nosso ouvir, como pecado, como desobediência, os desejos da carne, as riquezas, os espinhos da vida, né? Aí depois nós vimos as formas como Deus fala conosco. Vimos que Deus fala através da leitura da Bíblia, através da meditação, através dos pastores, professores. Deus fala através dos seus líderes, Deus fala através dos seus irmãos espirituais, que têm o mesmo espírito que você. Deus fala de diversas formas, a Bíblia diz. E fala através da dor. A dor é o megafone de Deus. Vimos que ele fala na Bíblia até através de coisas assim que a gente imagina impossível, como um animal, uma mula. Uma mula já falou com Balaão, né? E se falou com a mula de Balaão, não vai falar com você, né? Então, existem várias formas de Deus falar. Agora, como é que a gente vai ter certeza que isso é Deus mesmo? E não foi o seu doidinho que está dentro de você, todo o tempo falando as coisas. Ou aquele miojo podre que você comeu, né? Ou aquele din-din tão azedo que mexeu no seu cérebro, tá? Então, ou Satanás, porque a Bíblia nos ensina que Satanás tem um poder, uma capacidade de falar coisas nos nossos ouvidos. A gente percebe isso algumas vezes na Bíblia, mas a mais notória é quando Pedro fala uma besteira e Jesus diz claramente para ele: afaste-se de mim, ou para trás de mim, Satanás. E então, olha só, Satanás falou ali através de Pedro. E às vezes nem tudo que vem na nossa mente, nem tudo que a gente consegue captar é Deus falando. Tem coisas que é o próprio Satanás e a sua natureza humana, a sua carne, ela fala alto também. Então, a gente tem que saber se é Deus. 1 João, capítulo 4, verso 1. Aí você tem também a sua folhinha. Todos receberam? Quem não recebeu uma folhinha dessa? Vixe Maria. Vixe Maria foi boa, né? Cadê o pessoal para entregar aí, ó? Quem tem aí sobrando? Pessoal da recepção, por favor, fica com a mão levantada. Até receber. E aí você vai preencher, porque aqui você, se quiser usar o caderno, você usa, mas eu gostaria que você pelo menos preenchesse aqui os pontos principais, só para tentarmos enfatizar os ensinamentos. É uma forma diferente. Continua com a sua mão levantada até a gente receber. 1 João 4,1 está aqui no papel. Leia comigo. Meus queridos amigos, não acreditem em todos aqueles que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Olha só que ele está nos ensinando. Ele está ensinando aqui sobre os falsos profetas, mas isso nos ajuda até mesmo no falso namorado, no falso sócio, no falso amigo, entendeu? A gente tem que pôr à prova
para saber se isso é de Deus ou não. Eu canso de dizer, na verdade eu não canso, talvez você canse de ouvir, mas como o apóstolo Paulo disse, é melhor que eu repita e deixe vocês chateados do que vocês façam errado. Que não é porque está aqui na igreja, que não é porque está vestindo uma camisa da igreja ou tem um ministério, é da igreja. Mas não só isso, mas também pessoas imorais. Satanás tem os seus próprios missionários aqui. Hoje nós temos pessoas aqui que não vieram louvar a Deus. Vieram para conhecer pessoas, para todo tipo de coisa que não presta. Nós temos pessoas más no mundo. O mundo é mau. O mundo é mau, as pessoas são más. As pessoas, nem todo mundo quer o seu bem. Por isso que ele diz aqui claramente que nós temos que provar e ver se é de Deus realmente, se são de Deus, se esse pensamento é de Deus. Então, nós vamos estudar hoje 7 perguntas que o ajudarão, 7 perguntas que o ajudarão a reconhecer a voz de Deus em uma ideia, inspiração, pensamento ou desejo, né? Será que é Deus me dando esse desejo? Por exemplo, você teve um desejo agora você viu o pastor Jean, eu quero ir para a África, eu quero abrir uma igreja em Moçambique, eu quero abrir uma igreja na Angola, né? Será que foi Deus? Pode não ter sido. Sabe por quê? Às vezes, você não foi feito para a África. Entendeu? Talvez você não foi feito para missão. Eu, por exemplo, hoje, eu entendo que o meu trabalho é aqui com vocês. Toda vez eu levanto a minha mão, mas vocês já viram o pastor Davi? Não, o Leandro não vai, né? Ele já quebra minhas pernas aí. Mas eu entendo que é Deus falando comigo, porque a minha missão não é para a África, a minha missão é preparar algumas das pessoas que vão para a África, entendeu? Deus me deu essa missão. Então, se nem todo mundo porque aí, se eu fosse talvez para uma igreja que não era para mim ir, talvez não existisse do jeito que é essa igreja, entendeu? E as pessoas que estão sendo preparadas aqui não estariam aqui preparadas. Então, eu sou muito mais efetivo. Logo que eu me formei em letras, eu cheguei com o pastor Davi e disse: pastor Davi, eu estou com um desejo de lecionar, porque eu creio que eu vou influenciar ali os jovens no campo de batalha, e eu gostaria de saber o que o senhor acha. Ele falou: não acho uma boa ideia. Sabe por quê, Leandro? Naquele tempo a gente já tinha aqui uns 700, 800 jovens. Ele disse: quantos jovens você acha que vai converter ali, que vão se converter? Fizemos um cálculo lá numa escola e tal, uns 20 jovens, né? Ele disse: você na NIB, você na igreja, você está influenciando 800 jovens, e agora já são quase 2.000. Você está cuidando, você está alimentando, você está ajudando, e aqui você vai se prender um horário ali fixo, tudo mais. Nós só temos uma vida para viver, nós só temos X energia. Então, se eu vou gastar essa energia, eu quero gastar onde vai nascer mais coisas, onde é o centro da vontade de Deus, não uma coisa meia boca. Você está entendendo? Então, às vezes, para você, aquele sonho, por mais que todo mundo ache fantástico, talvez não seja de Deus. Por isso você tem que colocar essas 7 peneiras, essas 7 perguntas que te ajudarão a saber se esse pensamento, se esse desejo, se essa vontade, se essa voz que você ouviu, entendeu? Por exemplo, junta aí no seu banco grupos de 2 ou 3. Quem é a pessoa 1, quem é a pessoa 2, quem é a pessoa 3? Me diz aí.
Já? Aí durante a mensagem, vai ficar sempre esse mesmo grupo. Eu vou estar dando algumas informações e a pessoa que eu escolher vai falar, tá bom? Para vocês me ajudarem a participar. Pessoa 1, primeiro, pessoa 1. Você vai responder a seguinte pergunta. Se hoje você ouvisse uma voz, mate seu líder de GA, o que é que você faria? Ok. Olha, se alguém disse uma boa ideia, me avise, por favor, para a gente avisar esse líder. Mas eu espero. Você tem pela... Espera aí, deixa eu ver a mensagem primeiro, né? Ou então você já sabe, isso aí não é de Deus. Por que que não é de Deus? Agora a pessoa 2 vai falar, por que que não é de Deus? Eu espero que a 1 tenha respondido. Oi, eu não sei qual filosofia a pessoa falou aí, mas não é de Deus, porque Deus diz não matarás. Não pode matar, nós não podemos matar, por mais que ele mereça. Por mais que ele mereça. Entendeu? Não pode matar outro ser humano. Fechou. Não é de Deus. E é a primeira coisa. A primeira pergunta. Concorda com a Bíblia? Anote aí. Concorda com a Bíblia? Lucas 21, 33 está aí na sua apostilazinha. Leia comigo. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Lucas 21, 33. Então, a palavra do Senhor, ela é eterna e ela não muda. Ela é perfeita e ela é a nossa base para tudo. Então ela é a primeira coisa sempre. Se está aqui na Bíblia, preto no branco, claro, você não tem que ter dúvida nenhuma. Já pensou se eu chegasse hoje com você e dissesse assim, gente, a partir de, eu fiz aqui uma meditação, e a partir do ano que vem, eu vou ter 3 mulheres, a mais, entendeu? A mais, 3 mulheres, entendeu? Pessoa 3, e quem for de grupo, pessoa 1 vai dizer, por que está errado? Vai, ou pessoa 3, ou se não for 3 é 1. Ok. Eu espero que você tenha dito que a Bíblia fala para o pastor ser marido de apenas uma mulher. Entendeu? Basta isso. A Bíblia já derruba. Entendeu? Se eu tive... não veio do Espírito Santo. O Espírito Santo não manda você errar. O Espírito Santo não manda você para o erro. Então, jamais alguma coisa que venha na nossa vida, se não estiver combinando com a Bíblia, não é de Deus. Vamos, mais um, pessoa 2 agora. O seu melhor amigo, que é cristão aqui da igreja, ou amiga, disse que não tem problema nenhum fumar maconha. Inclusive, ele gosta bastante, ele sempre está querendo. Qual o problema com isso? Pessoa 2. Ok? A Bíblia é muito clara. Ela diz, todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm e não me deixarei escravizar por nenhuma delas.
drogas escravizam a pessoa. Não tem essa de, eu não sou escravo. Isso é mentira. Você é escravo, sim. Porque se você não fosse escravo, você não fazia constantemente, né? Além de outras coisas. Por exemplo, a Bíblia manda nós não só nos afastarmos do mal, mas da aparência do mal. E quem é que anda com isso? Qual é o mercado que as drogas crescem? É o mercado dos traficantes, da violência, do medo, da roubalheira no mundo. Então isso não é de Deus, né? É claro que tem outras coisas também. Agora, uma outra coisa que eu preciso passar para você é que a Bíblia não muda. A Bíblia ela vai ser sempre a Bíblia. E ela é um livro moderno para aquilo que ela tem. Ela não deixa de ser. Você vai ler Provérbios hoje, você consegue ver o jovem de hoje no Provérbios, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, né? Apesar de ser um livro milenar, de muitos anos. Então a Bíblia em Provérbios, ali e em todos os lugares, ela é uma lição para os nossos dias, para a nossa vida. Então ela não muda, ela não vai mudar. Aquilo que ela fala sobre divórcio, ela não vai mudar. O namoro com não cristão, como eu falei na semana passada, ela não vai mudar. Então, por exemplo, tem muito jovem, isso pode acontecer com você, mas você já tem que tomar uma decisão. Já aconteceu comigo a tentação de fazer isso, mas você tem que tomar uma decisão. É assim, ó, vai chegar um momento que os seus líderes vão dizer não. Os seus conselheiros vão dizer não. Não para aquela pessoa, não para aquele negócio, não para... É Deus usando os seus líderes para lhe ajudar. Aí tem jovem que diz assim, bem, o pastor não deixou, que o pastor, não é o pastor que deixa nada, né? Então eu vou para outra igreja. Eu vou para outro pastor. E tem gente que fica procurando o pastor até ouvir o que ele quer ouvir. O problema é que não vai ser mudar de igreja que vai adiantar. Você pode até ir, tem igreja, como eu falei, já, que aceita todo tipo de comportamento sexual, igrejas que os pastores são homossexuais e outros tipos assim. Você vai encontrar no mundo, tem até a igreja de Satanás. O problema é que não é a igreja que faz a vontade de Deus, que traz a vontade de Deus. Quem traz a vontade de Deus é a Bíblia. Então não vai adiantar fugir. A Bíblia não muda e ponto final. Então, se a sua ideia, aquela coisa que veio na sua cabeça, esse pensamento, essa inspiração, viola alguma coisa que a Bíblia diz, com certeza não é a vontade de Deus. Quantos aqui têm menos de 2 anos na igreja? Levanta a mão, menos de 2 anos. Vocês são de bebê para jovem espiritual, vamos dizer assim, tá? A criança, ou até o mesmo jovem espiritual, ele ainda não tem todos os recursos necessários. Isso eu não estou falando que você que já tem mais tempo, já é adulto, já é razoável. Não, você pode ser retardado, tá? Mas o jovem, ele ainda precisa de muito conselho, porque ele não conhece bem a palavra. Ele conhece Deus, mas ele não conhece a palavra de Deus. Ele não sabe quem foi Abner. Você sabe que foi Abner? Você sabe quem foi Joabe? Joabe é fácil, né? Você sabe quem foi Jeroboão II? Sabe? Tá. Então, a gente vai aprendendo. Eu acho legal a leitura do Bíblia 1, que eu vou cada vez aprendendo. E a gente vai descobrindo o versículo. Eu fico mostrando o versículo para minha esposa. Essa semana ela me mostrou muito legal, que fala exatamente disso, que Deus fala de diversas maneiras, mas às vezes a gente não ouve.
entendeu? A gente não ouve as formas como Deus faz. Então, você que é mais novinho, você ainda não conhece bem a palavra, então você precisa perguntar. Você precisa se aconselhar. Por isso que a Bíblia diz: aconselhem-se mutuamente uns aos outros. Então, hoje, por exemplo, eu ainda, todas as minhas grandes decisões eu ainda me aconselho muito, mas antigamente, até nas pequenas, eu ia me aconselhar porque eu não queria errar. Eu não queria errar, tá? Então, você vai namorar com certa pessoa, se aconselhe. Você vai arrumar um emprego que talvez não vai te afastar da igreja, talvez seja num lugar insalubre espiritual, alguma coisa assim. Por que não se aconselha antes? Teve um jovem que ele se filiou a um partido político. Aí eu perguntei dele: você se aconselhou sobre isso? Né? Então, por quê? Porque até o partido político você não sabe o que a Bíblia fala sobre esse tipo de coisa, entendeu? Inclusive a Bíblia às vezes ela fala sobre partidarismos. Nós temos que ter cuidado com isso, tá? E certos tipos de partido que vão totalmente contra a Bíblia, você precisa evitar. Você precisa ter cuidado, porque às vezes você não conhece. Por isso, se aconselhe com pessoas espirituais. Não é só pastores, não, o seu líder, com pessoas mais velhas na igreja, que já tem a obrigação, porque o adulto espiritual já tem a obrigação de pegar a criança pela mão e dizer: aí tem um buraco, não vá para aí, venha para cá. Então, é muito importante você se aconselhar, tá bom? Segunda pergunta: me faz mais parecido com Cristo? Me faz mais parecido com Cristo? Pessoa número 2, né? Pessoa número 1 agora, pessoa número 1. Pessoa número 1, a questão é a seguinte: você recebeu de graça, uma tatuagem linda que vem daqui o cara quer fazer daqui do pescoço para o seu braço, é uma tribal das coisas mais bonitas assim, até aqui na sua mão. Ele diz: só faz completo, ele não faz pequeno, ele faz daqui, tem que ser daqui do pescoço, daqui da orelha, até aqui. O que você diria, pessoa número 1? Bem, vamos ver se você acertou. É mais ou menos assim. Para você ser bíblico, você diria mais ou menos assim, né? O que eu falaria, né? Primeiro que a Bíblia fala que o Velho Testamento é um bom exemplo de princípios. Tem algumas coisas que não são mais leis, mas ainda são bons exemplos. E a gente percebe que Deus não gostava de tatuagens. Ele disse que ninguém deveria marcar seu corpo com esse tipo de coisa. Então, se Deus não gostava no Velho Testamento, não é mais uma lei para o Novo. Isso não é verdade. Não é que você vai botar uma tatuagem agora e você vai para o inferno. Não estou dizendo isso, tá? Porque a Bíblia não fala no Novo Testamento sobre isso. Mas se Deus não gostava, no mínimo a gente tem que ficar atento. Agora, no Novo Testamento, a Bíblia diz que a lei está no nosso coração, através do Espírito Santo. E agora, a gente precisa, como nós estamos estudando agora, né, ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se a Bíblia não fala nada sobre tatuagem, aí eu vou ter que ir para outros parâmetros. Outros parâmetros. Eu vou falar acho que uns 3, né, durante essa mensagem sobre tatuagem, porque sempre estão me perguntando.
E o primeiro é esse. Isso me faz mais parecido com Jesus? As pessoas que vão ver essa sua tribal linda vão dizer: uau, Jesus Cristo veio à terra. Uau, você está me inspirando a ir para a igreja. Com isso você está me inspirando. Olha, não, essa tua tribal está muito linda. Eu estou afim até de aumentar meu dízimo. Entendeu? Com isso, porque isso me inspira a ser como Jesus. Vão fazer isso? Não vão. Talvez inspire outras coisas, mas não a ser parecido com Jesus. Tá? Além disso, eu vou adiantar mais um logo. A questão da tatuagem é que a Bíblia diz que nós somos pequenos cristos. Nós somos a luz de Deus no mundo. Então, além das pessoas não... A tatuagem, ela nos afasta um pouco das pessoas, porque a maioria das pessoas não estão acostumadas com isso. Então, a gente não pode ser luz, ser sal direito para as pessoas. Inclusive, pessoas, por exemplo, quando a gente trabalha aqui no Kids, pessoas muito tatuadas, elas vestem camisas mangas compridas. Por quê? Porque a gente a gente não quer ensinar para a criança, na igreja, de que esse é o padrão que ela tem que seguir. Entendeu? Então, a gente tem até que ter cuidado com esse tipo de atitude na igreja. E uma outra coisa é que existe mercado para pessoas tatuadas, mas segundo o pastor Davi, é 3%. Empresas que têm esse mercado, que vão... 3%, os outros 97% não gostam de pessoas tatuadas. Então você está fechando muito o seu nicho, está fechando muito a sua área onde você pode trabalhar. Então, por quê? Porque acho bonitinho, é bonitinho, mas... Né? Agora, por que você vai fechar? Né? Agora, uma outra coisa sobre a tatuagem, que eu ia falar depois, mas eu posso esquecer, deixa eu falar logo. Será que não está aparecendo mais você, o seu orgulho, as pessoas dizer que está tão bonito, aquela sua, sabe lá, aquilo que você fez no seu pé, na sua mão, né, alguma coisa assim, e você está puxando o orgulho, essa beleza, essa coisa, do que Jesus? Quem tem que aparecer é Jesus. Então você quer fazer uma tatuagem? Faça assim, não tem aquele que botou sou comilão e ladrão? Coloca assim: eu sou um servo de Jesus Cristo. Aí põe, quer fazer? Aí, né, ia aparecer Jesus, talvez aparecesse Jesus, talvez. Tá bom? Beleza. Filipenses 2:5 fala, lê comigo: tenham entre vocês o mesmo modo de que Cristo Jesus tinha. Ou seja, tenho que me parecer com Jesus. Anote aí nessa linha: a vontade de Deus é que pareçamos mais com Jesus. A vontade de Deus é que a gente se pareça mais com Jesus. Então, se é isso que você está tentando fazer, uma tatuagem, uma roupa, isso está te fazendo parecer mais com Cristo. Quando você, menina, usa uma roupa onde mostra um pouco do seu seio, onde mostra muito as suas curvas, as suas formas, uma roupa sensual, uma calça jeans muito apertada, né? Inclusive, hoje aqui na música, nós tínhamos umas 2 calças das meninas um pouco fora do padrão. Viu, pessoal da música? E eu quero aproveitar para ensinar. Né? A minha vontade era parar na hora, mas eu digo, não, eu vou falar depois na mensagem. Por quê? Me incomoda, sabe? Ali me incomoda e eu não consigo louvar a Deus. Então isso não me faz mais parecido com Jesus, e nem você fica mais parecida com Jesus. Porque as pessoas
se incomodam, as pessoas espirituais, talvez as pessoas não espirituais, elas sejam atraídas para isso, né? A gente sempre fala para as meninas, você quer arrumar um namorado urgente? Vista umas roupas bem imorais. Você vai, mas cuidado, porque isca de tubarão pega tubarão, tá? Isca de safadão pega safadão, tá bom? E não é 1% não, é 99%, tá? Vocês me entenderam, né? Então, tome cuidado. Nós temos que estar todo o tempo pensando nisso. Você sabia que eu já tive vontade de pintar meu cabelo assim, com aquelas cores diferentes, assim, 3 cores diferentes? Já tive vontade de fazer assim, umas loucuras, fazer um moicano, ia ficar lindo com essa orelha, né? Em vez de um moicano, seria um orelheicano, né? Mas eu já tive vontade de fazer umas extravagâncias. Mas aí eu paro para pensar, isso vai me parecer mais, me parecer mais com Jesus? Isso não veio de Deus. Isso veio do meu doidinho, ou do cão, né? Então, a gente tem que todo o tempo pensar nisso. Essa ideia que você está tendo, as pessoas vão ver Jesus em você. Isso vai fazer Jesus brilhar mais do que você. As pessoas vão ver Jesus em você. Eu estava falando da tatuagem. Olha só, por exemplo, piercing, né? Piercing. É pecado usar um piercing no nariz, né? Tem aquele que é de boizinho assim aqui. Desculpa se você usa isso. Quando eu olho, eu penso no boi, só isso. Desculpa, é meu jeito. Talvez eu seja muito preconceituoso. Tem uns de prego assim que enfia daqui para cá, né? Tem vários tipos. É pecado? Não, a Bíblia não fala sobre isso, entendeu? Então, eu vou falar mais daqui a pouco, porque tem um ponto que vai falar sobre isso, tá? Mas a gente tem que pelo menos pensar se isso se as pessoas vão ver Jesus em mim com essa coisa. Então, tem um limite, e esse limite quem dá é o Espírito Santo. Eu já falei para vocês que quando eu entrei na igreja, eu queria ser roqueiro, e eu queria ter o cabelo grande, e o meu sonho era o cabelo do Guns N' Roses, que ele fazia assim, né? Aquele cabelo, só que o meu cabelo é de negro, era duro, e o máximo que eu consegui foi ser o Capitão Caverna, entendeu? O pessoal me chamava de Capitão Caverna. Mas eu gostava muito do meu cabelo grande. Você nem imagina eu de cabelão, né? Mas eu gostava muito. E eu tratava, botava Neutrox, né? Era tratado, negócio tratado. Cheiroso ele era meio duro, mas era cheiroso. Na semana que eu me decidi, eu olhei os meus irmãos da igreja e digo, não tinha nenhum cabeludo. Eu já me senti mal, meio fora da órbita, né? Aí eu fui lá eu mesmo, ninguém mandou. Pouco tempo eu cortei meu cabelo. Cortei e eu não gostava porque ia aparecer mais a orelha, né? Porque também o objetivo do cabelo era para esconder um pouco a orelha, tá? Mas digo, gente, para quê? Né? Eu acho que eu não vou casar com isso aqui. Aí eu só fui tirar e casei, ó, né? E você tem que perguntar, anote aí essa pergunta. Aqui, assim, isto me faz ter 3 perguntas, rapidinho. Isso me faz ter o caráter de Cristo? Isso me faz ter o caráter de Cristo? Segunda pergunta, isso vai fazer Jesus brilhar mais do que eu? Isso vai fazer Jesus brilhar mais do que eu? Você sabia que eu participei de 2 fecanes, né?
no tempo que o FECANE era o FECANE, que é o Festival da Canção de Itacoatiara. E aí eu me converti. Quando eu me converti, eu tomei a decisão de não seguir a minha carreira artística. Gente, vocês não me conhecem. Eu sou compositor. E eu tenho um talento para coisa ruim que vocês nem imaginam. Entendeu? E assim, eu não canto muito bem, tal, mas eu poderia sim ter assim, uma entrada cultural no estado, muito jovem. Eu ganhei concurso de poesia, eu ganhei prêmios e tudo mais. Mas sabe, quando eu me converti, eu decidi mudar realmente. Tinha uma música que a gente cantava, que era bem assim, ó. Conheci o mundo mar, e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade para eu crer. Mas Jesus Cristo viu e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, e foi assim que me salvou. Então, obrigado, Deus seja louvado. Eu deixei aquilo tudo, sabe, por amor a Jesus, por amor a essa nova vida. Eu estou vendo tanta gente chegando agora, mas sabe, tem muita gente chegando e com aquela pessoa que tem duas forças muito grandes. Ele quer a igreja, mas ele ainda quer o mundo. Ele quer os amigos da igreja, mas ele ainda quer os amigos do mundo. E ele fica ali. Gente, você tem que cortar, porque você é fraco. E eu sabia, sabe, eu sabia que eu era fraco. Eu não ia conseguir as duas coisas. Então eu decidi escolher uma, me dedicar a Deus, aos amigos. Eu mudei minhas amizades, eu mudei as minhas músicas. Eu era fã do Legião Urbana, entendeu? Eu gostava de todas as músicas. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Então, o que eu fazia? O que eu fiz? Eu tinha a coleção completa do Legião Urbana. Mas eu disse, sabe, e ninguém me mandava fazer essas coisas. Eu queria me purificar, eu queria Deus, eu queria escolher Deus, eu queria a paz de Deus, eu queria servir a Deus. Eu já tinha, sabe, aquela minha vida, aqueles meus 18 anos sem Deus, não foi bom para mim. Não foi bom. Eu tive prazer, eu ficava às madrugadas. Hoje eu falei com um jovem que ele estava envolvido com essas madrugadas, essas pegações, essas coisas das noites e tudo mais, né? E eu sei disso, eu sei que isso é um chama muito grande para o jovem. Mas será que Jesus faria isso? Essa é a terceira pergunta aí, anote aí. Será que Jesus faria isso? É a pergunta principal. A festa, aquela festa lá, o cala a boca e beija logo. Qual a festa de hoje, top aí do mundo, que eu não sei? Vocês sabem? Hã? Pump? Eu nunca ouvi dessa, é boa, é? Não sei, mas... Não sei. Pump, rapaz, pelo esse nome eu não gostei não, mano. Né? Será que Jesus iria para esse Pump aí, para esse Color Night, né, essas coisas aí? Será que Jesus iria? Olha só a pergunta que me fizeram.
pastor, sou jornalista e me mandaram fazer uma cobertura de um evento mundano numa casa de forró. E na minha humilde concepção, eu me negaria a ir fazer um trabalho nesse tipo de lugar, onde vão muitas mulheres quase nuas e muita bebedeira. Mas me falaram na igreja que eu deveria analisar, pois eu poderia estar sendo enviado para este lugar para salvar uma vida. Aí a pergunta dele: pastor, Deus poderia nos mandar para lugares deste tipo para salvar uma vida? Pessoa número 2 vai responder essa pergunta. Olha só como eu respondi o e-mail. Olá, amigo, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda com toda a sinceridade. Qual é o seu maior objetivo na vida? É glorificar a Deus? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Alguém pode dizer, mas Jesus comia com os pecadores e ia nas festas deles. Bem, isto é verdade, mas ele era Jesus e nunca pecou. Nós, coitados, somos pecadores propensos ao erro. Uma mulher seminua mexe conosco. As festas daquela época eram diferentes e Jesus se tornava o centro das atenções. Ele mudava as pessoas. Assim, creio que este argumento não se aplica a essa situação que estamos conversando. Ao entrar neste ambiente de imoralidade e vícios, você está quebrando imediatamente 3 princípios bíblicos. Primeiro, você não fugiu da aparência do mal, que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se da aparência do mal. Segundo, você ultrapassou a zona de tentação, ou seja, a probabilidade de cair aumentou consideravelmente, deu motivos para a sua carne ganhar forças. Então, a Bíblia diz para a gente não provar, não colocar Deus à prova, e não participar das obras infrutíferas das trevas, lá em Efésios 5:11. Então a gente não pode ultrapassar a nossa zona de tentação. Tem alguns de vocês que não podem passar naquele bar. Você não pode, aquela pessoa do seu passado, você tem que fugir dela o resto da sua vida. Você tem que deixar para trás, porque ela é sua zona de tentação. Você não tem que ter conversinha com essa pessoa. E o terceiro erro, você pode fazer um outro irmão tropeçar, o irmão mais fraco. Você pode ser uma pedra de tropeço, se o seu irmão mais fraco, que ainda está tentando largar a bebida por Jesus, te ver nessa festa, o que ele pode pensar? Aí eu terminei dizendo assim: ser cristão não é fácil, mas valerá a pena todo o sofrimento que enfrentamos por amor a Cristo. Não desista de agradar a Deus. Ele sabe das dificuldades que está passando. Deus permitiu tudo isso para provar seu coração. Então, recomendei a ele a não ir para essa festa. Acho que, não sei se ele foi. Terceiro, minha família espiritual aprova. Minha família espiritual aprova. Leia comigo esse texto e o versículo. A igreja está no mundo para nos ajudar a conhecermos a sabedoria de Deus. Efésios 3:10 diz: e foi assim para que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas formas. Gente, hoje eu falei com outros jovens sobre isso. A igreja não é um clube, não é um local onde eu posso estar ou posso não estar. A igreja, o corpo de Cristo, ele tem uma missão. Nós por estarmos aqui, nós temos uma missão. Então, por exemplo, às vezes o cara fica assim, tipo, pulando de igreja em igreja. Isso não é de Deus. A igreja, ela tem uma missão, e se Deus te colocou nessa igreja, ela é importante. Então, o jeito dessa igreja, às vezes o pastor Davi, ele costuma dizer assim, que tem algumas coisas que é da Bíblia.
Mas tem algumas coisas que é posição do pastor, bom senso do pastor, entendeu? Há algumas músicas que a gente não canta, algumas músicas que a gente canta, algumas coisas assim, você vai dizer, deixa eu dar um exemplo aqui. A gente coloca umas cordinhas ali no início do culto, né, para fazer que vocês venham mais para frente. Isso está na Bíblia? Não está. É uma decisão do pastor, entendeu? Então a gente não tem que ficar chateado com isso. A gente tem que entender e aceitar. É o jeito que a igreja é. E outras coisinhas que fazem. Por que a gente não contrata uma conservadora e sim faz a limpeza nós mesmos? E outras coisas. Tudo tem seus princípios. Mas tem coisa que é da igreja, e o jeitão da igreja é esse. A família, tem a família mais barulhenta, os nossos amigos pentecostais, né? Tem a família mais certinho, e tem os doidos que é a Nova Igreja Batista. Né? Gente, a gente aqui, viu que o pastor Ed falou? O nome do cara é sei lá. Ele disse que nós somos uma igreja extremamente anormal. Ele falou isso, e ele chamou a gente de doido. Foi isso que ele chamou. Mas a gente é doido mesmo. Então, esse jeito da igreja nos mostra que a igreja tem, sim, vamos dizer assim, um certo poder sobre nós. Então, se a minha igreja não aprova, isso não é de Deus, tá? Se a minha igreja não aprova, isso não é de Deus. E aqui eu botei rapidinho, só para você anotar aí, porque não vai dar tempo de eu falar tudo. O que Deus quer de você em relação à igreja. Só para você saber. Primeiro, que você saiba que pertence à família de Deus. Que você saiba que pertence à família de Deus, ou seja, você tem uma família. A coisa não é bagunçada assim, não. Tem gente aqui que, eu vou se eu quiser, eu vou se eu quiser, eu venho se eu quiser. Que nada, mano, você entrou numa família, então você tem responsabilidade com a família. Você não pode deixar a criança aí só porque ela está chorando e fugir. Alguém vai ficar faltando e vai ter problema se você não fizer o seu trabalho bem feito. Você é da família. Segundo, que você valorize a sua família espiritual. Você dê valor. Sabe, nós somos imperfeitos. A gente não é bonzão, mas sabe, eu valorizo muito, sabe? Eu agradeço a Deus, hoje, todos os dias, eu agradeço a Deus por vocês. Eu agradeço aquelas pessoas que me ajudam nas minhas aulas. Eu agradeço as pessoas que estão nos ajudando nos acampamentos. Eu agradeço, eu valorizo muito. Eu sei que o quanto é a bênção que essa igreja é na minha vida. Outra coisa, que você não prejudique a família de Deus. Todos esses versículos falam sobre isso, eu não estou lendo. Tá? Mas a gente não pode prejudicar os irmãos. Você que está devendo, seu irmão, lembra aqueles R$50 que você pagou, ainda não pagou, está na hora de pagar. Mas ele é meu irmão. Só que o irmão espiritual, quando a gente deve para Deus, a Bíblia diz. Você está devendo é Deus, tu vai se lascar. E que você não saia da comunhão familiar. Que você não saia da comunhão familiar. Você tem que ficar na comunhão, você precisa. Você é uma brasa. E brasa tem que ficar no braseiro. Se você afastar a brasa, ela vai se apagar. Por isso, eu tomei uma decisão muito jovem. Eu não ia faltar à igreja. Eu só faltei à igreja 2 vezes, uma por causa de um todinho. Toda vez eu digo isso, né? Que eu estava no hospital. E a outra eu não me lembro. Mas devia estar doente. Por isso você precisa da igreja. E se a igreja não gostou da ideia,
se a igreja não concorda com isso, isso não veio de Deus. Deu para entender? Infelizmente eu só consegui dar 3. Guarde o seu papel na sua Bíblia, que no outro sábado eu vou terminar para dar 4, 5, 6, 7 e 8. Tá bom? Que Deus os abençoe, te encha de muitas bênçãos. Vá com Deus, em nome de Jesus. Amém. Thank you.